Bom, vamos falar então da reversão de motor monofásico com relé temporizador, né? Então, só voltando, a aula passada a gente fez a reversão do motor e o problema da reversão que a gente teve na aula passada foi exatamente esperar ele parar de rodar, esperar a inércia parar, para que a gente pudesse religar ele na rotação inversa. Então, para evitar que alguém parta o motor quando ele estiver rodando na rotação inversa, nós vamos colocar um relé temporizador. Esse relé temporizador vai manter o sistema inoperante durante o tempo programado, ou seja, você não vai conseguir nem ligar nem reverter o motor. Passado esse tempo, o sistema vai se armar e você vai possibilitar, então, você mudar a rotação do motor. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, não é? Primeiro, eu estou deixando aqui uma lista dos vídeos que eu deixei para vocês lá no Moodle, né? Com os principais tópicos que a gente vai usar na solução desse problema. Então, aqui nós temos os contatores, motor monofásico, relé térmico, selo elétrico e relé temporizador, né? Explicando cada um desses componentes. Isso aqui é a plaquinha do motor, que mostra como é que deve ser a ligação do motor quando nós estamos trabalhando na questão do motor monofásico, quando ele é ligado na menor tensão, 110, quando é ligado na maior tensão, não é? E aqui em cima vem a especificação de como inverter a rotação. Então, inicialmente, ele pede para ligar um no 5, quer dizer, uma fase no 1, a outra fase no 4, né? Ligar o 1 no 5, o 3, o 8 e o 2 juntos. Né? Se eu precisar reverter, eu vou trocar o 5 pelo 8. Então, o 5 vem para cá, o 8 vem para cá. Fica 1 para 8, né? E aí 3 para 5. Tá? Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Eu fiz um resumo dessas ligações aqui, né? Onde eu esquematizei as 3 bobinas, né? Seriam as 2 bobinas no motor e aquela bobina auxiliar para a partida, né? Então, basicamente, como é que ele vai trabalhar, né? Aquelas ligações que a gente acabou de ver. Eu vou ligar, essa é uma bobina, essa é outra bobina, e aqui é a bobina auxiliar, né? Que dá o sentido de rotação. Então, nós vamos ligar o 1 no 5, né? O 8 no 2 e o 3 juntos, né? No 1, a gente liga a primeira fase e no 4 a gente liga a outra fase. Quando eu quero inverter a rotação, eu troco, né, essa bobina aqui de baixo, né? Então, fica o 1, o 8 e depois o 3, o 2 e o 5 ligados junto, né, conforme a gente tem anotado aqui na plaquinha. Então, aqui fica até mais fácil a gente ver a energização, como as bobinas do motor são energizadas. Lembrando que aqui entra uma fase e aqui entra a outra fase. Voltando aqui para o nosso esqueminha, né? A questão da reversão, ela praticamente é igual à reversão que a gente estava trabalhando na aula passada, né? Então, vamos fazer essa ligação do motor, né? A gente tem, então, aqui uma bobina K1. Aqui, nós vamos trocar o nome aqui. Essa aqui é a bobina K2. Né? A bobina do relé 1, bobina do relé 2. Né? Quando eu aciono essa bobina, ele roda no sentido. Quando eu aciono essa bobina, ele roda no sentido contrário. Para isso, nós vamos fazer primeiro a ligação, né, da energia. Então, vamos tirar de uma fase. Vamos entrar aqui no nosso relé térmico, que vai fazer a proteção contra a sobrecarga. Desta fase aqui do relé térmico, eu vou ligar uma chave,
e na outra chave. Né? E a saída dessas chaves eu vou ligar aqui no 1. Então, eu energizei a uma das fases, né, que é a fase L1. A outra fase, né, eu também vou entrar no meu relé térmico, da fase, subir, entrei no meu relé térmico, saí do meu relé térmico e vou fazer a ligação lá na outra fase, que é a fase 4. Então, as duas fases estão ligadas, né? E agora eu só preciso fazer a ligação para rotacionar num sentido e rotacionar no outro sentido. Primeiro elemento que eu vou ligar, que é comum, né? E tanto para um lado para rodar para um lado como para rodar para o outro, é ligar o 2 no 3. Né? Ligar o 2 no 3. Né? Se você observar o nosso esquema, né, você vai perceber, né, que a gente tinha aqui tanto a ligação do 2 para o 3, como aqui a ligação do 2 para o 3. Muito bem. Uma vez feita essa ligação, a gente vai prosseguir as outras. Então, para rodar para um lado, né, nós vamos rotacionar, nós vamos precisar ligar, então, o 1 no 5, né, e o 8 no 2. Então, vamos lá. Vamos ligar o 1 no 5. Para ligar o 1 no 5, eu vou ligar através da chave. Então, vamos trocar de cor aqui. Vamos usar agora um verde, né, para fazer essa ligação. Vamos ligar o 1. Vamos pegar aqui a ligação do 1. Vamos ver que esse é 1. E ele vai ligar no 5. Então, quando eu ligar essa bobina, além de eu energizar o motor, né, eu vou fechar essa ligação de 1 para 5. Aqui é 5. E a outra que eu tenho que ligar é o 2 com o 8. Né? Então, vamos pegar o 2, pegar aqui, vamos sair o 8 aqui em cima. Né? Então, do 2, nós pegamos aqui, subimos e fazemos a ligação no 2. E daqui, tiramos o 8 e fazemos a ligação lá no número 8. Então, primeira ligação a gente fez. Então, toda vez que eu acionar o contator K1, ele vai rotacionar num sentido. E agora vamos fazer a ligação no outro sentido. Então, o outro sentido, vamos usar outra cor. Né? Quando eu acionar a bobina K2, eu energizo ele, T1 e T4, e aí eu tenho que trocar. Né? Qual que é a troca que eu tenho que fazer? Qual que é a troca que eu tenho que fazer da ligação? A troca da ligação é agora de 1 para 8 e de 5 para 2. Então, vamos lá. Então, vai ser de 1 para 8 e de 5 para 2. Então, 1 é fácil de pegar, né? 1 é esse roxinho. O roxinho já está aqui do lado. Então, é fácil a gente pegar aqui o 1. Liga no 1, liga no 1, sai aqui do 8, sai aqui do 8 e vai para o 2. Não, para o 8, desculpa. Do 1 para o 8. Vai aqui para o 8. Para o 8. Ligamos. E a outra ligação é do 5 para o 2. Então, nós vamos tirar aqui do 5. Ligar aqui do 5. Sai aqui. E ligamos aqui no 2. Lá do outro lado. Então, agora, vamos ver aqui no 2. Aqui no 2 também. Então, agora a gente tem, cada vez que eu aciono a bobina K1, roda no sentido, aciono a bobina K2, roda no
outro sentido. Né? Ótimo. Então, a parte da ligação de força a gente já fez. Agora, a gente precisa fazer a ligação do comando utilizando o nosso relé temporizador. Né? Então, vamos passar para o próximo, né, para fazer essa ligação. Vamos apagar um pouco essas coisas que ficaram aqui, para a gente ficar mais fácil a gente identificar o que a gente vai fazer. Então, está aqui, muito certo, ok. Bom, então vamos lá. Vamos entender que esse lado de cá é igual ao que a gente trabalhou na aula passada, e a novidade está do lado de cá, né? Onde a gente tem alguns elementos novos. Né? Então, o que você tem de novidade? Primeira novidade, vamos falar desse aqui, né? Que é um K auxiliar, que é um contator auxiliar. A diferença do contator auxiliar para um contator normal é que o contator normal tem as chaves do trifásico para correntes mais altas e as chaves, né, para fazer a parte do comando, para correntes mais baixas. Esse contator, ele é só para comando, então ele só tem as chaves, né, para fazer a parte de corrente mais baixa com comando para os comandos. Tá? E esse aqui é o nosso relé temporizador. Né? É o nosso relé temporizador, não é que você viu lá os tipos de relé temporizador no filme que eu coloquei para vocês. Muito bem. Então, vamos passar a fazer a ligação, né? A ligação dos componentes. Opa! Entendeu? O que aconteceu aqui? Ligação dos componentes. Volta para cá. Volta. Né? A ligação dos componentes. Então, vamos lá. Para fazer a ligação dos componentes, nós vamos começar, né, com... vamos ver, vamos ligar primeiro lá em cima a energia. Né? Vamos ligar a energia. Eu só estou tirando algumas coisas que ficam no meio do caminho aqui. Vamos ligar a energia. Então, vamos lá. Para ligar a energia, vamos usar aqui um azul. Né? Vamos ligar um azul. E aí a gente vai daqui, vem, vai entrar nessa chave. Essa chave, pessoal, é a chave do relé térmico. Vai fazer a proteção. Se acontecer uma sobrecarga, um sobreaquecimento, essa chave abre e corta a energia do sistema de comando. Tá? Dessa chave aqui, a gente vai entrar em uma outra chave fechada, que vai ser a chave da parada do temporizador, que é a chave do KA1, né? A chave do relé aqui auxiliar. Dessa chave do KA1, a gente vai derivar a energia para as duas possibilidades de acionamento. O acionamento rodando num sentido e o acionamento rodando no outro sentido. Não é? E nós vamos também aproveitar e arrumar a nomenclatura. Então, vamos chamar esse aqui o botão para rodar numa rotação, esse aqui para ele rodar na rotação reversa, né? Esse é o K1, esse é o K1, e esse aqui, pessoal, a gente já viu isso aula passada, né? É uma proteção que a gente coloca, é o K2, para a gente não apertar os dois botões simultaneamente, né? Esse relé aqui embaixo é o K2. Essa chave aqui é a chave do relé K2, né? E essa aqui é uma chave do relé K1. Tá? E esse cara aqui, já vamos arrumar também, esse é o botão de parada, é o botão de stop. Muito bem, botão de stop. Tá? Então, vamos agora proceder às nossas ligações. Vamos começar com as ligações que a gente fez na aula passada, né? De ligar e desligar o avanço e a reversão. Né? Então, aqui a energia entra, né? Aqui você vai apertar o botão, vai passar energia, vai passar por essa chave fechada, né? E vai vir para a bobina do K1. Eu vou agora aproveitar
né, e ligar todas essas bobinas aqui embaixo na outra fase, já para deixar isso pronto também. Para isso eu vou usar o vermelho. Então, a saída dessa bobina, eu vou ligar nessa bobina, eu vou ligar nessa bobina, e que eu vou ligar nessa bobina, e que eu vou trazer, então, lá para cima na minha outra fase. Outra fase, vou passar por aqui, vou ligar lá na outra fase. Então, agora a energia está passando e fazendo esse caminho. Muito bem, o que está faltando agora foi o que a gente aprendeu do selo elétrico. Então, quando eu soltar o botão, eu quero que a energia continue fluindo na bobina do meu contator, né, mantendo ele ligado. Então, para isso, eu vou montar aqui o meu selo elétrico. Aqui. Ele vai fazer um bypass no meu botão. Eu vou apertar o botão, vai energizar a bobina, vai fechar a chave. Quando eu soltar o botão, a corrente vai passar por aqui e vai manter a bobina ligada. Ótimo. Agora eu vou fazer também a ligação da reversão. Né? Então vamos usar uma outra cor. Vamos usar aqui. Mesmo procedimento. Eu vou ligar, vou energizar a bobina, né? E vou precisar, nesse caso, também do meu selo. Então vamos ligar o selo aqui. Vamos ligar o selo aqui. Né? De tal forma que cada vez que eu aperto esse botão, energizo o K2, essa chave fecha, eu posso soltar o botão e ele fica energizado. Né? Sempre lembrando, cada vez que eu aperto o botão aqui, eu desabilito o botão do lado de cá. Cada vez que eu aperto o botão aqui, eu desabilito o botão do lado de cá. A gente já tinha conversado sobre isso na aula passada. Né? Agora, o que nós vamos fazer vai ser a ligação da parte nova, que é a parte do temporizador, porque até agora você não consegue parar o movimento. Né? Então, apertando o botão de parada, o que acontece? Né? Então, vamos energizar esse lado de cá. Voltamos com o nosso azul e vamos pegar a energia, vamos pegar daqui, né? Vamos pegar a energia daqui, vamos prolongar aqui e vamos entrar numa chave fechada. Então a energia está passando. Saiu da chave fechada, entrou no botão que está aberto. Então não está nada funcionando. Tá? Esse KT é do T do temporizador. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vou mudar de cor agora. Vamos mudar de cor. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu apertar o botão de parada, o que vai acontecer? Apertei o botão de parada, fechou, a corrente passou. Ela passou e energizou o K-temporizador. E enquanto eu mantiver esse botão apertado, o temporizador vai contar o tempo. Vai contar o tempo, vai contar o tempo. Né? A hora que ele contar o tempo, o que eu preciso fazer? Eu preciso desabilitar o sistema. Onde que eu desabilito o sistema? Nesse K auxiliar. Então, vamos fazer o seguinte. O que vai acontecer? Nesse caso agora, fiz um paralelo. Eu aperto o botão de stop, passa a corrente, ligo o KA, abre a chave. Então, toda vez que eu aperto o botão, para o sistema. Para o sistema e o relé temporizador, ele começa a contar o tempo. O problema é que o relé temporizador contar o tempo, eu preciso manter o botão fechado. Se eu não mantiver o botão fechado, ele para de funcionar e aí ele não conta o tempo. Então, como é que a gente fez para manter ele fechado depois que eu soltei? Como é que a gente fez para manter ele fechado depois que eu soltei? Eu fiz um selo. Selo. E aqui eu vou fazer um selo com KA. Já vou colocar um selo do KA. Então, está aqui o selo do KA. Então, agora vai acontecer o seguinte. Apertei o botão.
Energizou o temporizador, ele começa a contar o tempo. Energizou o K1, ele abre. Ele abre. Quando eu solto o botão, né? Opa, esse K1 tinha que ser um K1 aberto, tá, pessoal? Desculpa, aqui é aberto, tá? Então, o que acontece? Fecha o K1. Fecha o Ka1. Então, o que acontece? Aperta o botão, conta o temporizador, energiza o Ka1, fecha essa chave, e eu posso soltar o botão, porque agora eu tenho a corrente no bypass aqui, mantendo isso energizado, e o tempo vai correndo. O tempo vai correndo. E o K aqui aberto, né? Porque ele abriu. Correndo, correndo, correndo. E aí, quando passar o tempo marcado no temporizador, esta chave aqui abre. Esta chave aqui em cima abre. Né? Quando essa chave aqui em cima abrir, essa aqui abrir, ele corta a energia. Corta a energia do Ka1, corta a energia do temporizador. O temporizador zera e o Ka1 volta a fechar. Quando ele fecha, ele habilita que você possa usar, né, o botão para rodar num sentido e o botão que possa rodar no outro sentido. E aí você tem a ligação, então, com reversão, e você não vai ter o problema de partir o motor, né, depois que você acionou o stop, você não vai ter o problema de acionar o motor, né, e ter problema de aumento ali na corrente e danificar o motor. Ok? Essa, então, é a ligação para fazer a reversão com o temporizador.